Olá! Nesse segundo vídeo da nossa série de índices brasileiros internacionais, nós vamos ver três índices de mercado financeiro. Um brasileiro e dois dos Estados Unidos. Existem vários outros índices disponíveis. Se você pegar as bolsas da Europa, a Bolsa de Londres, de Frankfurt, de Paris, pegar as bolsas da Ásia, de Hong Kong, Xangai, Tóquio, existem vários índices de mercado financeiro. Nos Estados Unidos também tem o índice Standard & Poor's, tá? E a gente vai ver aqui o Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo, a média industrial Dow Jones e o índice Nasdaq Composto. O Ibovespa, pessoal, é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que atualmente é a única bolsa de valores que opera no Brasil. Até alguns anos atrás, existiam duas bolsas, a Bolsa de São Paulo e a Bolsa do Rio de Janeiro, mas essa cessou as suas atividades já faz um bom tempo. Então, permanece apenas o Bovespa, a Bovespa, e o Ibovespa, formalmente, é o valor atual de uma carteira de ações constituída no dia 2 de janeiro de 1968, quando ele passou a ser medido, a partir de uma aplicação hipotética no mercado de ações. Então, o valor atual é aquele número de pontos que se diz que o Ibovespa atingiu, certo? E é importante ressaltar o seguinte, geralmente nós vemos na mídia a variação percentual do Ibovespa, mas é importante ressaltar que ele é calculado em termos de pontos. A finalidade do Ibovespa é representar o comportamento médio dos preços nas principais ações e perfil das negociações à vista na Bovespa. Então, ele está preocupado, ele tenta mostrar o perfil das negociações do mercado de ações. Então, se você está interessado na Bolsa de Mercadorias e Futuros, o Bovespa não mostra isso. O mercado de futuros, a venda de produtos e mercadorias é outra coisa. Bom, ele é calculado diariamente em tempo real. Se você entrar no site da Bovespa, durante o pregão, você vai ver um gráfico lá mostrando a evolução do Ibovespa em tempo real, certo? Muito bem. A Bolsa de Valores de São Paulo, ela tem um volume de negociação de ações muito grande, mas nem todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo fazem parte do Ibovespa. Bom, a metodologia de cálculo é muito semelhante à de todos esses índices de mercado de ações. Vai somar a soma dos pesos do produto quantidade teórica da ação pelo seu último preço. Essa quantidade teórica da ação depende de como é que é a ponderação da ação, se ela é mais ou menos negociada, se ela tem uma influência maior ou menor no Ibovespa. Então, para participar do Ibovespa, do índice, a ação, o papel que está sendo negociado, uma ação preferencial, uma ação ordinária, uma determinada empresa, tem que atender aos critérios nos últimos 12 meses, todos eles. Primeiro, estar incluída em uma relação de ações que representem até 80% do total negociado. Ter um volume de participação superior a 0,1% total e ter sido negociado em mais de 80% total de pregões no período. Ou seja, as pessoas, o mercado, quer negociar aquela ação. Ela é negociada intensamente, já que a ideia do índice é mostrar o perfil das negociações à vista. Para fazer parte do índice, a ação tem que ser negociada, tem que atender esses critérios. E as ações integrantes do Ibovespa são reavaliadas a cada 4 meses. Então, por exemplo, no mês de janeiro é divulgada a carteira do Ibovespa com a quantidade teórica da ação, a proporção que ela representa no total e quais empresas fazem parte e quais não fazem. Depois, em maio, é divulgada a carteira reavaliada e depois em setembro do ano. Então, são três quadrimestres, 3 vezes por ano, são divulgadas as carteiras integrantes do Ibovespa. Vocês vão ver pelo quadro, pela tabela que nós vamos mostrar daqui a pouco, a quantidade enorme de empresas estatais ou que são muito influenciadas pelo governo por causa de preços regulados, concessões, etc., que fazem parte do Ibovespa. Vamos ver aqui então. Temos aqui, pessoal, uma empresa que cresceu muito a participação no Ibovespa, que é a Ambev, do setor de bebidas, cujas ações ordinárias são aquelas ações
que dão direito a voto na Assembleia Geral, elas representam 8,56%, 57% do Ibovespa. Brasil é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil representa quase 3% do Ibovespa. O Banco do Brasil, lembrem-se, pessoal, é uma sociedade de economia mista. O que é isso? É uma sociedade anônima cujo controle acionário é da União, ou é de um Estado, ou pode até ser de um município. Depois nós temos o Bradesco, que é um banco privado, e as ações ordinárias e as preferenciais são aquelas que dão preferência na distribuição na recepção de dividendos, se houver possibilidade, né? Somando as duas, dá base praticamente quase 10% do Ibovespa. Depois temos a BB Seguridade, do Banco do Brasil, a Bradesco Participações, a Brasil Foods S.A., que é a fusão da Sadia e da Perdigão, a Braskem, do setor petroquímico, que no passado foi estatal, depois foi privatizado e tal. Não sei se a Braskem foi privatizada ou se surgiu depois. BR Malls, do setor de shoppings. A própria BMF Bovespa lançou as suas ações no mercado. A CCR S.A., que é do setor de rodovias, tem várias concessões de rodovias no estado de São Paulo. A Cielo, do setor financeiro, houve uma inversão aqui. A CEMIG, do setor de energia, é a estatal de energia de São Paulo, de Minas Gerais, uma grande empresa estatal do setor de energia. A CPFL Energia, que foi privatizada, mas ela tem, como toda empresa desse setor, ela tem preços administrados, só podem ser reajustados uma vez por ano. A Copel, que é a estatal paranaense de energia. A Cosan, que é do setor sucro-alcooleiro. A Siderúrgica Nacional. A CETIP, que é do setor financeiro. Também a Cirela Realty, que é uma grande imobiliária. Eco Rodovias, outra concessionária de rodovias. A Engie Brasil, do setor de energia. A Embraer, setor aeronáutico, que era uma empresa estatal, foi privatizada também já há bastante tempo. Energias e Equatorial são dois grupos privados na área de energia. Estácio Participações, a grande universidade Estácio de Sá, que até estávamos dizendo recentemente que ela ia ser adquirida por outra empresa aqui, o grupo Croton, também da área de educação. A Fibria, do setor de papel e celulose, outra empresa, vocês vão ver que há 2, 3 empresas de papel e celulose aqui. A Gerdau, setor siderúrgico. A Gerdau Metalúrgica. IP Marcas, que controla várias marcas de consumo no Brasil. A Itaú S.A. O Itaú Unibanco, que é a fusão desses dois bancos, que existia o Itaú Unibanco, que hoje representa 10% do Ibovespa. A JBS, que é a Friboi. A Klabin S.A., outra grande empresa do setor de papel e celulose. A Croton, que é um grande grupo de educação. Lojas Americanas, Lojas Renner. Marfrig, que é um grande frigorífico. A MRV, que é uma empresa, uma construtora especializada em construções populares. Muitos conjuntos Minha Casa Minha Vida foram construídos pela MRV. A Multiplan, outra empresa de shoppings. A Natura de cosméticos. O grupo Pão de Açúcar, que hoje é controlado pelo grupo francês Casino. A Petrobras, tanto as ordinárias quanto as preferenciais. Somando as duas, representa praticamente 10% do Ibovespa. Já houve uma época que era mais, chegava a 15% do Ibovespa sozinho. Com o crescimento dos planos de saúde no Brasil, temos aqui as ações da Qualicorp, a Raia Drogasil, a rede de farmácias, a Localiza, de locação de carros, a empresa Rumolog, de logística, que, se eu não estou enganado, entrou agora em setembro de 2016 no Ibovespa. O Banco Santander, Brasil. A Sabesp, que é a empresa de saneamento e água e esgoto do estado de São Paulo. Smiles, que é o programa de milhagem aérea da Gol. A Suzano Papel, outra empresa de papel e celulose. Temos aqui a TIM, setor de telefonia. Ultrapar, setor petroquímico. A Uzi Minas, que é uma siderúrgica, que era uma siderúrgica estatal, também foi privatizada há muito tempo. E temos aqui a Vale, tanto ordinárias preferenciais. A Vale
caiu muito a posição. Ela também representava mais ou menos 10% do Ibovespa e ela reduziu bastante seu valor de mercado. Talvez, eu estou supondo aqui, depois daquela tragédia lá em Mariana, que é a mineradora Samarco, da qual a Vale, se eu não estou enganado, tem participação, é controladora, então talvez tenha explicado essa redução do seu valor de mercado. Temos também a Telefônica Brasil e a nossa catarinense WEG, de máquinas elétricas. Vocês estão vendo uma grande quantidade de empresas estatais ou empresas que dependem de regulação, por exemplo, do setor de rodovias, do setor de energia, do setor de telefonia, certo? Então, o nosso mercado de ações no Brasil, ele tem uma influência grande de eventual ação governamental ou das agências reguladoras. Claro que há empresas que vendem direto ao consumidor, a Ambev, Lojas Americanas, Lojas Renner, a Brasil Foods, etc. Mas você tem muitas empresas também que dependem dos preços administrados ou são empresas estatais, certo? É diferente, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco, da média industrial Dow Jones nos Estados Unidos. Vamos ver então isso. Quando aparece na TV lá o resultado do Dow Jones no dia, o pessoal não fala isso para a gente nas TVs, nas TVs, nos jornais em geral, mas na mídia mais especializada você vai ver que é a média industrial Dow Jones. Dow Jones Industrial Average, que é um dos índices Dow Jones. Não é o único. A finalidade da média industrial Dow Jones é representar a variação dos preços de ações de empresas americanas sólidas, as chamadas blue chips. São empresas que você pode até não ganhar muito dinheiro com elas. Ela não tem um rendimento espetacular, mas ela dá um rendimento, digamos assim, o mais constante possível. A média industrial Dow Jones exclui empresas do setor de transporte, pode ser transporte aéreo, transporte rodoviário, transporte de carga e serviços públicos em geral. E é um referencial para a economia, não só dos Estados Unidos, que é a abrangência da média industrial Dow Jones, mas também para o mundo todo, já que a economia americana é a mais importante. Aspecto crucial: apenas empresas sediadas nos Estados Unidos podem fazer parte da média industrial Dow Jones. Então, a não ser que as regras mudem, o que parece improvável, você não vai ter a Airbus fazendo parte da média industrial da Dow Jones. Ou nenhuma das empresas do Japão ou da China fazendo parte da média industrial Dow Jones. Pelo menos por enquanto. Talvez isso mude no futuro. Vamos ver então as empresas que fazem parte da média industrial Dow Jones. São apenas 30 empresas. Aqui, ó. 30 empresas apenas. 28 são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York e 2 na Bolsa Nasdaq. As influências do índice são computadas em tempo real, de acordo com o preço das ações. Agora, o que é interessante sobre a média industrial Dow Jones é que a série foi iniciada em 1896. Com um pouco de trabalho, com um pouco de busca dentro do site deles lá ou em outros locais, você consegue a série inteira da média industrial Dow Jones diariamente, ou então o fechamento mensal, ou trimestral, ou anual. Você consegue acesso a essas informações. E aí pode fazer uma análise do comportamento da série. Algumas empresas, como Westinghouse Electric, que é uma empresa do setor elétrico, a cadeia de lojas Sears, montadora de automóveis Chrysler, que foi comprada pela Fiat, Paramount Studios, fabricante de pneus Goodyear, e a Standard Oil, que era um gigante do petróleo, né, que foi quebrada em várias empresas lá em 1911, já foram retirados do índice. Não fazem mais parte do índice. Várias empresas grandes americanas, mesmo hoje em dia, ainda não fazem parte do índice. Vamos ver que empresas são essas. Vamos ver os gigantes. Nós temos aqui, então, a 3M, de indústria diversificada, Minnesota Mining Manufacturing. Todos nós, eu acredito, já usamos algum produto da 3M, ou algum produto cuja patente seja da 3M. De uma fita durex a uma lixa, usada uma furadeira, qualquer coisa desse tipo, você já usou algum produto da 3M. American Express, cartão de crédito. A T&T, que é uma empresa de telecomunicação e de longa distância, e acredito hoje também trabalha com a transmissão de dados. A Boeing do setor aeroespacial americano. Hoje a Boeing é o único grande fabricante de
aeronaves comerciais de grande porte nos Estados Unidos. Depois que ela comprou a McDonnell Douglas, praticamente só tem ela. E o grande rival da Airbus, da Boeing no mundo é a Airbus da União Europeia. A Boeing também tem muitos contratos com o setor de defesa nos Estados Unidos. Depois temos a Caterpillar, veículos comerciais, caminhões, motoniveladoras, máquinas agrícolas. Temos também a Chevron, setor de petróleo, uma grande empresa, a Chevron, é um dos filhotes da Standard Oil. A Cisco Systems, a pequena empresa Coca-Cola. Essa empresa aqui é DuPont Nemours, que, entre outras patentes, ela tem a patente do Teflon, do setor químico, muito poderosa. O gigante do petróleo, ExxonMobil, eram duas empresas separadas, elas fizeram uma fusão, criaram esse monstro incrível que é a ExxonMobil, petróleo e gás. A General Electric, que é uma das empresas que está na média industrial Dow Jones praticamente desde o início, que era a empresa do Thomas Edison, era a Edison Electric Company. Essa empresa foi transformada em General Electric com um golpe de emissão de ações feito pelo JP Morgan, para tirar o controle da empresa das mãos do Edison, porque ele que não aceitava a transmissão de energia elétrica por corrente alternada. E o JP Morgan queria que a empresa fosse para essa área. Isso é bem mostrado nos episódios da série Gigantes da Indústria, do History Channel. Se vocês puderem procurar, assistam. Temos também o grupo Goldman Sachs, que é um dos maiores do setor financeiro. O Home Depot. O Home Depot era uma grande loja de material de construção, de utilidades domésticas. Nos Estados Unidos, o custo da mão de obra para reparos em casa é muito elevado. Então é muito comum as pessoas fazerem por conta própria. Então o Home Depot atende isso nos Estados Unidos. A Intel fabrica chips de computadores, a IBM, que hoje não fabrica mais computadores, a sua linha de computadores ela cedeu para a Lenovo e ela trabalha hoje com serviço de informática. Johnson & Johnson, um gigante do setor financeiro que é o JP Morgan Chase Manhattan Bank, o banco JP Morgan da família Morgan e o Chase Manhattan Bank da família Rockefeller, que era a família proprietária da Standard Oil. McDonald's, laboratório Merck, Microsoft, a Nike, outro laboratório, a Pfizer, a Procter & Gamble, que tem um grande conjunto de marcas de amplitude mundial, a Travelers, do setor de seguros, a United Technologies, que é uma empresa basicamente do setor aeroespacial, com muitos contratos na área de defesa. Com a expansão dos planos de saúde, talvez por causa do Obamacare, nós temos aqui agora a United Health Group. Outra empresa de telecomunicação de longa distância, a Verizon Communications. A Visa, né, a bandeira de cartão de crédito. A rede de lojas de departamentos de supermercados Walmart. E o grupo Walt Disney, que inclui toda a parte dos parques temáticos e a parte de entretenimento e a parte dos estúdios, assim por diante. Bom, além da média industrial Dow Jones, nós temos nos Estados Unidos também o índice da Bolsa Nasdaq. Um dos índices da Bolsa Nasdaq é o Nasdaq Composto. Certo? Esse nome, a gente vê na televisão, a Bolsa Eletrônica Nasdaq. O que quer dizer esse eletrônica? É que não existe um pregão físico. As negociações são conduzidas hoje por redes de computadores e telecomunicações. Quando ela iniciou suas operações lá em 1971, ela operava na base do telex, do teletipo, vinham as informações desse tipo, mas nunca existiu um pregão como as outras bolsas tinham. Tá? Muitas empresas de tecnologia têm as suas ações negociadas na Bolsa Nasdaq, tá? Mas não é porque não são somente empresas de tecnologia. Várias empresas têm suas ações negociadas na Bolsa Nasdaq. A abrangência dela é mundial. O índice é mundial. Não tem apenas empresas americanas. O valor do índice é ponderado pelo valor de mercado de todos os papéis que compõem o índice. Então, são cerca de 4 mil empresas sediadas nos Estados Unidos e em outros países. Você divide o valor atual da soma dos produtos e dos preços pelo total de ações de cada papel pela respectiva soma no primeiro dia do índice. Tá.
Esse índice começou em 1971, ele teve uma mudança de base. Ele teve a base mudada para 1985, porque 1971 já era considerado muito distante da realidade atual. Então, não sei ao certo se foi por volta dos anos 2000 ou 2010 que a base foi mudada para 1985, certo? Então, existem vários outros índices Nasdaq. Existe Nasdaq de biotecnologia, de energia, do setor realmente de alta tecnologia. Então, o Nasdaq composto é o mais comum, é o mais importante porque engloba esse número bastante grande, bastante expressivo de empresas. Certo? Muito bem. Então, com esse vídeo, nós vimos os principais índices de mercado financeiro. Nos próximos vídeos, nós vamos ver a evolução dos índices de preço ao consumidor ao longo de mais ou menos 30 anos aqui no Brasil e dos índices de mercado financeiro também. Certo? Até lá. Obrigado.